E eu vou conversar agora então com Ana Amélia Lemos, que é jornalista e ex-senadora. Prazer tê-la aqui novamente nos nossos estúdios, ao vivo. Ana, a gente viu agora, né? Terminou o Brasil livre então dessa doença. Olha, Simone, essa é uma ótima notícia. O Sebastião fez uma matéria destacando os pontos importantes, que é exatamente a qualidade, a segurança, a seriedade e a transparência do sistema sanitário de proteção, da segurança alimentar, especialmente. E isso é um ativo importante que o setor, que é o maior exportador de frangos do Brasil, ou do mundo, não é pouca coisa, tem esse compromisso, não só com o mercado interno, que absorve 70% da produção total, Simone, mas também temos um mercado comprador estrangeiro, que é de mais de 100 países, que compram 160 países. Então, temos que preservar os dois lados, o consumidor interno, em primeiro lugar, porque o consumo é a maior parte, a maior parcela, e também, especialmente, os consumidores, os importadores de diversos continentes. Isso está provando exatamente a eficácia dos sistemas e dos mecanismos de controle sanitário existentes em nosso país na área da agropecuária. E aí cabe também registrar, um trabalho que o Ministério da Agricultura e todos os órgãos vinculados à área de sanidade animal trabalharam intensamente e rapidamente para debelar este foco que aconteceu em Montenegro, numa granja comercial. Então, eu acho que todos estão de parabéns, especialmente os agentes privados, os empresários que sabem que para a qualificação de uma marca, de qualquer produto, é fundamental este conceito de qualidade. E a sanidade vem em primeiríssimo lugar. Então, é muito importante a responsabilidade de todos de promover as medidas cautelares e necessárias de precaução, e isso foi feito. O abate dos animais, das aves todas lá em Montenegro, e depois nos casos suspeitos, em alguns casos esporádicos, que eram contaminações de aves que morreram, mas aves silvestres que não tinham nenhuma referência comercial. Então, eu acho que o tempo prazo foi obedecido, não houve, felizmente, mesmo sendo um país continental, uma contaminação ou um contágio de outras áreas do país. Então, foi muito localizado e rapidamente controlado. Tem alguns estados, como Santa Catarina, porque eu conheço o sistema de Santa Catarina, tem um controle rigorosíssimo. Lembro que, historicamente, em outras épocas, ainda com a época de aftosa, a divisa de Santa Catarina fechava totalmente, não passava nada pela divisa dos dois estados, por conta exatamente dessa questão sanitária, ou seja, um controle muito grande. Como faz o Chile, aliás, como exemplo dessa questão sanitária, em relação a qualquer produto vivo que entre no país, que é impedido de chegar. Então, esses países que têm uma grande presença no mercado internacional, na área alimentar, seja fruta, seja proteína animal, seja pescado, seja ovos, ou o que for, eles têm exatamente esse controle de qualidade. Esse controle sanitário é fundamental. Então, creio que, novamente, é bom registrar, a BPA também trabalhou intensamente com informações, estando aqui no Agro Mais presentemente, toda hora necessária, estavam atentos, não é, Simone? Então, todos estão de parabéns nesse processo aí que o Brasil se qualificou e se consagrou também em respeito ao consumidor interno, como eu disse, também com os importadores. De toda a crise sempre tem uma lição, né? Em nota, até o mapa colocou em sua nota que não se comemora uma crise, mas sim mostrar a robustez toda do sistema sanitário do Brasil, e que a gente sempre falou aqui, né, Ana, a rapidez e a transparência com que o Brasil se colocou nessa questão, né? Isso é reconhecido até pelos próprios agentes, os produtores, seja a indústria, a agroindústria, que depende disso, sejam as entidades que representam a agroindústria nos estados. Tem estados que são grandes produtores, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul também, agora o Mato Grosso também, Goiás, quer dizer, o Brasil, Minas Gerais, São Paulo, quer dizer, o Brasil, o território brasileiro está todo ocupado exatamente por plantas muito modernas, e esse controle sanitário é, digamos, a base de tudo. E isso vale para as outras questões, como agora nós somos livres de aftosa sem vacinação, que também dá uma responsabilidade maior em relação à carne bovina, mas a gente tem que ter esse cuidado. Também foi erradicada a peste suína africana, que o Brasil teve durante 10 anos, então isso foi erradicado, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal. Então são ganhos que o Brasil tem e não pode ser diferente, pelo tamanho, pelo porte que o Brasil está tendo hoje no mercado global.
Quer dizer, não é qualquer país que é capaz de exportar para 160 diferentes mercados. Alguns com exigências, inclusive no sistema de Amati, como é o sistema Halal, que faz o sistema árabe dos muçulmanos, que os abates têm que ser num rito religioso que eles acompanham. Então, também esses detalhes são levados em conta no atendimento do que o cliente está querendo. Falando na pecuária de leite, né, o Brasil também correndo atrás agora de mais uma certificação. Quando a gente fala livre da tuberculose e também da brucelose, é um outro passo aí que o Brasil está buscando, né? Tem muitos procedimentos ainda, mas está no radar aí. Ana, cerca de 70% da carne de frango produzida aqui no Brasil, ela vai para o exterior, né? Somos, então, o terceiro maior produtor mundial. Vamos ver, então, a lista dos países que mais produzem frango aí no mundo, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. O maior produtor global, então, de carne de frango são os Estados Unidos, com mais de 21 milhões de toneladas ano, não é? O segundo, China, com cerca de 15 milhões de toneladas produzidas. Terceiro lugar, bem próximo aos chineses, estamos nós, o Brasil, com 14 milhões e 900 mil toneladas de carne de frango. Terceira posição, né? A diferença é que a China tem 1 bilhão de habitantes. Consumidores. 1,4 milhões, quer dizer, só o quebrado da população chinesa é o nosso, mais do que a população brasileira toda. E os Estados Unidos da mesma forma, então, para ver que nós estamos caminhando muito. Daqui a pouco nós vamos bater nos Estados Unidos. É verdade, 15 milhões de toneladas, não é, Ana? Vamos seguindo aqui. Olha só, você falou no presidente aí da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, que destacou então que o Brasil respondeu aí com agilidade, que a gente sempre tem falado aqui, né? Foi muito eficiente o país em controlar então o foco da doença, né? Em uma granja comercial. Vamos ouvi-lo. 28º dia do decurso do prazo necessário para que o Brasil se autodeclare livre de influenza aviária em aves comerciais. Essa é uma conquista do nosso país. Trabalho exemplar do ministro Fávaro, secretário Goulart, Alain, Rua, da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, junto com o secretário Brum, o secretário Madalena e toda a equipe, Rosane, e todos que trabalharam de maneira muito denodada para conseguir essa conquista. O Brasil teve sim um caso em aves comerciais, mas controlou isso de maneira exemplar. Controlou o surto, não deixou que ele se espalhasse, fizeram as barreiras sanitárias, o raio de 3 quilômetros de contenção, 10 quilômetros de vigilância e agora está buscando declarar-se. Esperamos que a Organização Mundial de Saúde Animal faça essa referendo dessa declaração tão breve possa ser, para que a partir do dia 19 o Brasil seja considerado um país livre de influenza aviária em aves comerciais. Essa é uma conquista muito importante e agora vamos buscar aqueles mercados que ainda permanecem suspensos. Espero que agora possamos abrir esses mercados e voltar à normalidade das exportações do maior exportador mundial. Com mais de 39% do market share, o Brasil mostra ao mundo a sua responsabilidade. Responsabilidade em trabalhar, em conter o surto que aconteceu, isso acontece no mundo inteiro, mas que no Brasil foi um surto único, que foi controlado, debelado, mostrando ao mundo a robustez do nosso sistema de defesa e, acima de tudo, a responsabilidade que temos em colaborar com a segurança alimentar global. Olha, Simone, eu estava observando o Santin, né, aí já uma fisionomia cansada de quem noites e noites preocupados com esse desfecho favorável. Até alguns cabelos brancos apareceram mais para o coitado do Santin, que teve que se desdobrar e primeiro atender os consumidores, as informações para o mercado externo, as informações aqui dentro, as informações para a imprensa brasileira e internacional. Então, imagina a trabalheira que o líder da produção de proteína animal teve nesse comando, o presidente da BPA, o Ricardo Santin, né? Então, ele estava demonstrando ali exatamente, mas valeu a pena o esforço, né, Fê? Pois é, e o Santin colocando mais uma vez, né, a robustez aí do sistema sanitário do Brasil, porque uma coisa é fato, essa doença, né, ela já circula no mundo desde 2006, 20 anos aí, quase 20 anos, não é, Ana? As aves vão continuar migrando,
não é? A gente vai ter as aves silvestres circulando, as galinhas de subsistência e também galinhas de fundo de quintal, as galinhas livres sendo criadas ainda. Mas, ou seja, tem que cada vez mais blindar as nossas granjas comerciais para evitar esses embargos, né, Ana? Que agora só falta isso para o Brasil continuar exportando. Você sabe como é que você vai controlar aves migratórias ou os pombos na zona urbana, como é que você tem quando... O zoológico está aí, né, Ana? A gente viu aí um zoológico, né? Essas aves silvestres. Exatamente. Até nos zoológicos, dois casos. O caso do Sim, dois casos em Brasília. E aqui em Brasília e Sapucaia do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Então, é um cuidado num país como o nosso, continental, com clima temperado a maior parte do tempo, um clima tropical também. Então, não é fácil. E as aves vêm do hemisfério norte para cá e vão daqui para lá. Estão sempre transitando, né? Não tem como. O céu, indo e vindo o céu é livre, né? O céu é livre, elas não estão pagando imposto. Vamos entrar na política, então. O Congresso Nacional derrubou, então, diversos vetos do presidente Lula em mais uma derrota para o governo. Um deles foi o que acabava, então, com a isenção a produtores rurais que produzem insumos agropecuários para uso, então, em suas lavouras, on-farm, né? Conhecido aí como on-farm. O setor comemorou essa vitória, como a gente vai ver agora na reportagem de Álvaro Couto. Manda mensagem, liga, conversa. O início da primeira sessão conjunta do Congresso Nacional foi tenso. Com o plenário já aberto, parlamentares ainda negociavam quais vetos presidenciais seriam mantidos, derrubados e adiados. A Frente Parlamentar da Agropecuária elencou 11 prioridades e definiu o posicionamento do bloco. 3 desses itens foram adiados para a próxima sessão do Congresso, que deve ser realizada em julho, antes do recesso de meio de ano. Mas o ponto principal foi alcançado. O FIAGRO não vai ser taxado. A decisão garante isenção a fundos de investimentos para o agronegócio, conforme o texto aprovado da reforma tributária. Estava lá claro que os fundos não deveriam ser tributados de IBS, CBS e o governo vetou. Agora restabelecemos essa proteção. Fundos são não contribuintes. O setor negociou a derrubada desse veto desde que ele foi anunciado. Articulação que ganhou mais força nos últimos dias. Até o momento nós nos sentimos atendidos, né? Conseguimos êxito, né? Nessas pautas importantes e ainda tem alguns quesitos, alguns itens que foram suspensos, que vão ser negociados nos próximos dias entre a bancada e o governo, e a gente tem certeza também que a gente vai chegar a um bom entendimento. Ao todo, foram 236 itens que poderiam ser vetados pelos parlamentares. 36 foram derrubados, o que, para o governo, significou uma vitória. A sessão de Congresso Nacional para apreciação de vetos é sempre uma sessão de acordo. Para construir o melhor acordo, o governo deve ceder em alguns vetos e deve apreciar os seus vetos que são prioritários para serem mantidos. Foi assim que ocorreu nessa sessão. Outro veto prioritário da bancada, que também foi derrubado, diz respeito à lei do autocontrole. O produtor rural pode fabricar em sua propriedade bioinsumos sem a necessidade de registro junto a órgão competente, técnica chamada on-farm. Mas fica proibido de vender o produto. Tudo deve ser voltado para uso interno. Essa prática é usada por produtores como forma complementar no combate a pragas e doenças e na melhoria da fertilidade do solo em alternativa a insumos químicos. Duas pautas importantes aí do agro, né? Os insumos, a gente viu a produção on-farm e também FIAGROS, né? Acho que a bancada, a Frente Parlamentar da Agricultura, tem um peso político muito forte, é um número grande, são mais 120 parlamentares que integram a FPA, e eles estão elegendo as prioridades de um elenco enorme de vetos que foram apostos pelo presidente Lula, e eles derrubaram aquilo que era fundamental, dentro de um acordo de lideranças feito na Câmara e Senado, e derrubaram. Isso é muito importante, exatamente para mostrar o peso que tem a Frente Parlamentar da Agricultura e o setor da agricultura, que está bem representado pelo tamanho que tem na economia brasileira. O governo precisa entender exatamente essas demandas e esta força política. Então, ele não pode bater de frente com essa bancada exatamente pela representatividade política nos votos. Na hora que o governo precisar, certamente em matérias que forem aceitáveis, a mesma bancada estará ajudando a votar. E o presidente, o próprio
ministro Haddad já estava precificando tudo isso, que não ia conseguir, Simone, e tirou férias de 10 dias, porque ele sabia. Aí, logo em seguida, o governo veio com a medida provisória, então agora vai se saber lá no segundo semestre como é que vai ser empurrado com a barriga, como nós fazemos sempre, para resolver um problema que foi apenas adiado. Pois é, e também a gente viu aí vetos, não é? Derrubada de vetos, a gente vê o valor do fundo partidário, não é, Ana? E também os jabutis, né? Que são aquelas medidas, né? Que não tem nada a ver com o projeto que vão colocando ali, chamado jabutis. Jabuti. É um verdadeiro jabuti, voltando, não é? Quando a gente fala no setor energético. Aquilo aumentou o preço da... Que pode subir a conta da luz, né? A conta de luz. Do consumidor. Aí houve uma babada do Congresso, né? Então, o que eles fizeram? Para beneficiar o setor da produção, que tem um lobby forte, basta ver, olha a força do lobby dentro do Congresso. Para ter um lobby forte, aí o setor acabou ganhando a parada, mas quem sai perdendo é o usuário, o consumidor, que vai ter um aumento no pagamento da sua energia gasta a cada final de mês. E vamos lá, seguindo o barco aqui, continua grande, então, não é, Ana? A pressão aí para a derrubada do decreto que aumentou, então, o IOF. O governo já perdeu na votação, né? Da urgência para tratar desse assunto. O recado foi claro: se depender da Câmara, o governo não consegue aprovar o anunciado aumento do IOF para equilibrar as contas. O plenário aprovou o regime de urgência do projeto que derruba o decreto e o placar de estudo 346 a 97. O governo não quer fazer o dever de casa, o governo não quer cortar despesa. E aí fica mandando a cada 30 dias um novo tributo ou uma nova majoração de tributos. O placar dessa votação aumenta a pressão sobre o Planalto, até porque partidos que integram o governo também se posicionaram contra o pacote fiscal, principalmente em relação ao aumento do IOF sobre operações de crédito. A expectativa agora fica por conta da votação do projeto no plenário. Não tenho dúvida que, já aprovado o requerimento de urgência na noite de ontem, a gente vai votar oportunamente o mérito para derrubar o IOF, por entender que não é o momento de aumentar a carga tributária do nosso país. A votação só deve ocorrer após as festas de São João, já que até lá o Congresso fica esvaziado. O governo ainda tenta reverter a tendência. É importante lembrar que o governo até agora não perdeu suas principais pautas na votação desde 2023. Pelo contrário, teve todas elas aprovadas. O governo já sinalizou que, se o decreto do IOF for derrubado, deve aumentar o corte de recursos do orçamento, afetando inclusive as emendas parlamentares. Tudo para depois de São João, né, Ana? Viu como é que é o negócio? É tomar lá da cá. O governo tem na mão a caneta e o diário oficial, né? Do empenho ou não empenho daquilo que é fundamental para o deputado, que está de olho na eleição do ano que vem, a emenda parlamentar é a moeda de troca. Eu tenho visto fotos e fotos dos deputados mostrando, olha aqui, a emenda dada para tal município, ou seja, um compromisso já claro, escancarado, do ponto de vista eleitoral que se faz. A emenda é uma coisa importante? Desde que haja transparência, que haja responsabilidade e haja custo efetivo, ou seja, aquilo que sai de Brasília chegue na fonte para ser aplicado em benefício da população. E ontem também nós conversamos aqui, Simone, de um outro tema que vai mexer com o bolso da sociedade brasileira, dependendo da situação que o Banco Central, que está para tomar uma decisão importante. Ontem eu disse a você que eu não tinha bola de cristal. Pois é, né, Ana? E não falei que não tinha bola de cristal, mas eu tomava uma certa, digamos, iniciativa de pensar que o governo, diante do risco de você ter politicamente um efeito muito nefasto para o presidente da República, que é candidato à reeleição, é passar as 15% a taxa básica Selic. Então, a tendência, exatamente porque a economia não está muito ativada, não está superaquecida, não há um superconsumo, é segurar o freio e manter a taxa atual. Ontem à noite fiquei sabendo que a metade ou 6 diretores do Banco Central estão pensando nisso. Eu não falei com eles, eu não tenho informação privilegiada, mas é o senso da realidade. E a outra metade, acho que não. Agora, o custo político também vai ser grande para o governo pagar, porque o governo passou o tempo todo batendo na cabeça do Campos Neto por causa da taxa de juros, que era 12, agora vai para 15, agora sim, agora tem motivo para dar uma tisnada no Banco Central, né? Pois é, pode dar essa estacionada, não é?
a gente não sabe ainda, a decisão sai no final da tarde, 6h30. Vamos aguardar ainda essa decisão do Copom, que hoje é chamada super quarta, né, Ana? Exatamente. A gente também tem a decisão do FED, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está dependendo do cenário internacional, também é um impacto. Com esse conflito também todo, né? Exatamente. Isso aí, o efeito que isso vai ter no Brasil sobre petróleo, sobre ureia, que é muito usada na lavoura, né, um fertilizante importante, e também nas compras que o Irã faz do Brasil, que é soja, milho, algodão, são grandes compradores. Então, nós estamos aí também de olho nesse aspecto de um mercado importante, né, Simone? E mais ainda o feriado agora, não só das festas de São João, mas também o feriado de Corpus Christi nessa semana. Tá certo. Ana, obrigada pela análise aqui desses temas no nosso jornal. E agora vamos focar assim no Banco Central. Então, né? vamos esperar essa decisão agora de 6h30. A gente vai te atualizar aqui ao longo da nossa programação, dos nossos jornais. Ana, vamos aguardar. E para você já é um bom feriado, viu? E os gaúchos, os produtores de vinho estão faceiros com a tua blusa, que é em homenagem a... Que tem Expovites aqui em Brasília, né? A gente vê aqui. Aí, a minha homenagem, então, Expovites. Estão todos convidados. Obrigada, Ana. Seguindo aqui...